Oi, gente, bem-vindos a mais um Pode Equilibrar, o seu podcast sobre equilíbrio. Oi, pessoal! Eu sou a sua host Bianca e eu tô com a nossa psico-host, a Laíse. E ela vai apresentar nosso convidado agora, que é... Nosso tema de hoje tá muito interessante, Muito. viu, Bi? Tô super curiosa, tô louca pra falar sobre isso. Quem tá aqui hoje é o Flávio Macanhã. Falei certo? Falou certo. Ótimo, então. Já começamos bem. Ótimo, porque é difícil, né? É bem nome, difícil. nome chique. Flávio, por favor, se apresente para o pessoal que está nos assistindo. Conta um pouquinho da sua trajetória. Depois a gente fala sobre o tema de hoje. Caramba. Bom, meu nome é Flávio. Você já me apresentou, né? Bom, eu sou psicólogo clínico, esportivo, tá? Um entusiasta gamer há muitos anos. Acho que desde os 6 anos de idade, se eu não me engano. Foi quando meu avô me deu o primeiro videogame, que foi um Atari, acho que não é da época de vocês. Ah, mas eu conheço, viu? Conhece o Atari? Opa! Bom, quanto mais quadradinho o jogo, mais velha a pessoa é, tá? Mais ou menos isso. E eu venho atuando com a psicologia desde 2018, eu acho. Acho que é desde 2018. Posso contar a história também, como foi? Se eu ficar me apresentando muito aqui, a história vai ficar longa, o podcast vai ficar gigante. Aí depois vocês vão ficar bravos comigo na hora dos cortes. Imagina. Bom, eu entrei na psicologia em 2018, atuando já, né? E algumas coisas vieram acontecendo aí. Estava conversando contigo, falei sobre o cuidado com as mulheres, né? Em 2019, na pandemia. E depois veio algumas situações com games, das quais eu até teve situações de um risco de suicídio que eu consegui eliminar por causa de um videogame, né? Também vou contar essa história para vocês. No esporte, eu não venho atuando como alguém junto à equipe técnica, mas eu venho atuando dentro da clínica. Então, eu trago coisas do esporte para dentro da clínica para poder estar atuando com meus pacientes. Uhum. Né? Eu vi a logomarca de vocês aqui, eu achei bem interessante. Tem até uns halteres ali, né? Uma máquina de supino, que eu estou entendendo mais ou menos assim. É isso mesmo. E também sou muito adepto à parte esportiva. Tenho uma parceria com o nutricionista, o Paulinho. A gente tem uma parceria onde ele oferta toda a parte nutricional e eu entro com a parte mental, né? Então eu venho atuando, tá? A gente vai conversando, não vou falar muito agora não, porque eu sei que vocês querem apresentar muita coisa, vou deixar vocês conduzindo aqui, eu falo pra caramba. Pode ficar à vontade, mas como já deu para ter uma ideia aí, o tema de hoje é sobre games e saúde mental. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como os jogos ajudam nesse processo terapêutico, como que isso tá ligado, né, de alguma forma. Flávio, você falou sobre você ter trabalhado com uma tentativa de suicídio aí, que acabou sendo cessada por conta de videogame. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Não dá pra contar um pouquinho, eu vou contar tudo, pode ser? Com certeza, Tá bom, é isso. Então, tá bom. Então vamos lá. Eu tenho um paciente, eu atendi ele na clínica CEP, aqui em Santo André, perto ali da Uniá, da Anhanguera ali. É uma travessinha da Senador Flacker? E eu tava com esse paciente, usuário de droga, no caso só a cannabis, né, a maconha, bebia, fumava e assim, não tinha uma vida muito atípica, era uma vida atípica na realidade, né? Ele não trabalhava e tinha muitas questões ali, tinha ansiedade, uma série de outras síndromes ali e tal. E eu fui trabalhando com ele foi indicado até pela minha professora, falou, Flávio, atende ele porque é um caso que você vai conseguir resolver bem. Eu fiquei feliz por conta da confiança, né? O professor indicando você fica mais alegrinho um pouquinho. E eu fui atendendo ele. E vai atendendo daqui, vai atendendo dali, chegou um momento que ele me ligou. Eu estava numa sexta-feira, em torno de umas 11 horas, estava assistindo um filme, no celular, na minha cama, quieto ali à noite. E acho que o filme era até Meu Nome é John, não sei se vocês já assistiram Meu Nome é John. Acho que você vai gostar, acho que você vai curtir. Meu Nome é John, acho que é esse o nome do filme. E eu estava aqui assistindo no celular e aparece assim, paciente tal ligando. E geralmente eu atendo, eu falo para os meus pacientes, eu estou 24 horas atento para vocês. Tá? Eu estou ligado, estou online. E ele me ligou. E no que eu atendi, ele falou assim, eu não consigo me mover.
A voz estava exatamente desse jeito. Eu não consigo me mover. Falei, onde você tá, cara? Ah, eu tô aqui subindo a escada pra ir pra casa. Falei, tá, então você tá travado, o que aconteceu? Usei droga, usei maconha, bebi e tava tomando um psicotrópico. Desculpa te interromper, ele era adolescente? Adolescente, tem uns 17, 18, 18, 19 anos. 18, 19 anos. Tá. E aí eu tentei conduzir da melhor maneira possível para que ele pudesse meio que voltar um pouquinho à normalidade para ele continuar, né? E isso foi feito. Desliguei o celular e voltei a assistir. Deu 5 minutos, ele ligou de novo. A voz mais alterada ainda. Só que agora ele falava que ele estava travado. Eu tô travado, não consigo me mover. Eu falei, putz, mano, acho que todo esse combo de químico que tá nele tá pirando ele. Essa é a verdade. E aí eu falei pra ele, aperta a campainha da primeira vizinha sua aí. Não consigo. Aperta agora. Eu não consigo. Aí eu já comecei a alterar, porque eu percebi que se não estimulasse um pouco mais, ele não se moveria. E aí ele começou a falar, não, eu tô conseguindo me mover e tal. Eu falei, pô, tá de brincadeira comigo, né? Eu falei, beleza, você vai pra sua casa, toma um banho, entra devagar, não deixa nem sua mãe saber o estado que você tá. Tentei fazer tudo dessa maneira. Sim. Ele falou, não, beleza, deixa comigo. E ele subiu. Foi lá pro apartamento dele, chegou lá e eu tô assistindo meu filme. Daqui a pouco a mãe manda mensagem. Flávio, o que aconteceu aqui? Eu falei, não sei. A gente mete o louco um pouco às vezes, porque eu tento garantir o máximo do sigilo do meu paciente, até o ponto que não dá mais. Aí ela falou assim, o que aconteceu aqui? E eu aqui no celular. Não sei, o que houve? Ah, meu filho entrou no banheiro, trancou a porta e tá mexendo numas ferramentas. Na minha cabeça, pô, mas quem tem ferramenta dentro do banheiro? Dentro do banheiro, né? Ele tá que mexendo... ferramenta é essa? Pelo amor de Deus, né? Eu falei, olha, faz o seguinte, senta no sofá aí, finge que você não tá conseguindo dormir, vai ler um livro e fica atenta. Vou tentar entrar em contato com ele. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp, e aí, cara, você tá bem? Chegou em casa, cheguei, o que você tá fazendo? Ah, eu tô no banho. Você tá tomando banho? Não tô. Por um acaso você trancou a porta do banheiro? Aí ele falou, tranquei. Falou, pô, irmão, me ajuda aí. Deixa aberta essa porta, porque se acontece alguma crise contigo, alguém entra aí e te socorre. Consegue te ajudar. Vamos fazer isso? Aí ele, pode ir pá. Pode ir pá. Falei, beleza então, tranquilo, irmão, tranquilo. Mandei mensagem pra mãe. Olha, continua aí, fica stand-by, qualquer coisa me manda mensagem, a gente vê o que faz. Tá? A situação estava bem complexa já. E eu continuei assistindo o meu filme. E aí passou acho que uns 15 ou 20 minutos. Ele me ligou de novo. Eu falei, caramba, mano, tá ligando de novo. Eu atendi e falei, aí, cara, o que houve? A hora que ele falou, deu um salto na cama, porque a voz era um outro timbre completamente diferente e pior do que aquele que estava lá. E ele falava assim, na minha cabeça tá mandando eu pular, na minha cabeça tá mandando eu pular, na minha cabeça tá mandando eu pular. Eu não tô aguentando, eu vou abrir essa janela, eu vou pular 16º andar. Eu falei, e eu gritando já com ele, porque já era meia-noite, alguma coisa. E eu gritando com ele, minha cabeça tentando trabalhar alguma coisa para falar para ele e ele poder ter algum estalo e não fazer nada, né? Então, a todo tempo, enquanto eu falava com ele, ele trazia informação de suicídio. E esse é um momento difícil até pra gente, né, Flávio? Muito, eu me arrepiei na hora. Eu me arrepiei na hora. Eu falei, perdi esse cara. Eu juro, eu perdi esse cara. Porque ele estava no quarto dele e já não tinha sido uma primeira vez que eu tinha tentado ajudá-lo, né? E teve uma vez que eu peguei meu carro, eu acho que era meia-noite mais ou menos. Falei, tô indo aí. Fui na casa dele, saí daqui de Santo André, fui lá para São Bernardo, que é onde é a casa dele. Cheguei lá, a ambulância estava lá, e eu falei, deixa esse moleque comigo. E aí eu acompanhei a ambulância até o hospital, falei para a mãe, fique tranquila que eu vou estar junto, pode ficar em paz. E aí do hospital a gente foi eu esqueci o nome do hospital aqui de Santo André mesmo, o público ali. Mário Covas? Não, aqui da... Nossa, eu esqueci o bairro ali. Do Assunção, ali perto do Assunção. Ah, eu sei, eu também não lembro. Eu esqueci o nome, enfim.
E aí eu levei ele até o psiquiatra de lá, acompanhei o atendimento com o psiquiatra, a gente terminou o atendimento, era 3 horas da manhã. Né? Então a irmã dele depois me acompanhou também, ficou junto, agradeceu pra caramba, tal. A gente é psicólogo, cara, é um problema, porque você acaba abraçando o paciente de uma forma que você só quer salvar. A gente pega uma mania de Superman, que eu digo que é Superman, a gente põe uma capa, um S no peito e acha que vai poder salvar todo mundo, né? E já tinha acontecido esse episódio com ele, então já era algo recorrente. A gente sabe que geralmente não tem muito aviso, né? A pessoa faz e aí você fica sabendo depois por uma cartinha o que aconteceu, né? Mas a gente não brinca com isso. Então, enquanto ele gritava lá de um lado, querendo acabar com aquele sofrimento, aquela dor tal, eu gritava, mas eu xingava. Eu não vou falar palavrão aqui, mas eu xingava na hora, para tentar de todo jeito chamar a atenção dele, né? E aí, uns 15 minutos no telefone, gritando de cá, de lá, brigando com ele e tal, me veio um estalo. Falei, opa, peraí, ele joga. Eu também. Então, peraí. Moleque, liga o PC agora. Aí ele, quê? Falei, ufa. Agora ele atendeu. Quando ele Parou falou, pra me ouvir, né? De alguma forma. Exatamente. Falou, como assim liga o PC? Ele era... Eu acho que na cabeça dele passou assim, cara, era pra ele estar cuidando da saúde mental, não era pra falar pra eu ligar o computador. Tá louco. Tá louco, tá mais louco que eu, cara. E aí eu falei pra ele, liga essa merda desse PC agora. Eu não consigo, liga essa porcaria agora. Liga agora. Eu tô ligando aqui também. Achou estranho. E aí ele ligou o PC lá, eu liguei aqui e falei, entra no Discord aí. Aí ele entrou no Discord, eu entrei no Discord também, e aí a gente entrou no mesmo jogo. E aí falei pra ele, ó, você vai jogar numa determinada posição que eu vou te auxiliar. Aí ele entrou no jogo e eu comecei a auxiliar ele no jogo. E eu falava pra ele, você vai fazer tal coisa na hora que eu fizer tal coisa. E aí a gente vai combater os inimigos lá e vamos ganhar isso daqui. E aí fui conduzindo o jogo com ele e tal. Ele fazia exatamente o que eu mandava. E aí a voz dele já foi melhorando, já foi deixando aquela distorção de voz, já foi naturalizando e tal. Quando a gente terminou a partida, ele foi o melhor da partida. Ele matou mais pessoas ali do jogo, tal, né? Mais inimigos. Ele pegou um rank bem legal. E aí eu falei pra ele, aí, cara, como é que você tá? Você tá bem? Ele falou, pô, tô melhor. Posso jogar numa outra lane, que a gente chama, né? Falei, pode, bora lá, vamos jogar mais uma. Jogar mais uma partida. As partidas deram em torno de 1h30, 1h40. Né? Na primeira partida ficamos ali uns 40, 50 minutos e eu tentando conduzi-lo. Né? Em game eu conduzi muito bem. Terminamos de jogar, isso era umas 2h30 mais ou menos. Falei pra ele, cara, tá tudo bem? Ele, Flavião, muito obrigado, cara. Me salvou. Legal. Te vejo na segunda-feira no meu consultório, beleza? Não, pode deixar, Flavião, tô lá. Tranquilo. E aí eu encerrei, terminei de assistir meu filme, e aí eu fui dormir, né? E aí, beleza, passou o final de semana, sábado, domingo. Quando foi na segunda-feira à tarde, já fui pro consultório, e aí ele chegou lá. Cheguei pra ele e falei assim, e aí, cara, o que você percebeu disso aí tudo, hein? Pô, mano, nós joga pra caramba, né? Falar, pelo amor de Deus, moleque, você não entendeu de tudo que aconteceu. Nenhuma, mano. Caraca, meu. Pô, mano, você joga pra caramba, velho. Você tá de brincadeira comigo. É isso que você percebeu, cara? Pô, não é? Falei, não, irmão. Não. Olha a condução que a gente teve no game. Vamos analisar o game em si. Sim. Você ouvia comando, você respondia ao comando e você, focado naquilo que você estava fazendo, você executava de uma maneira perfeita. E aí eu fui trabalhando o que aconteceu no game com ele. A gente vai detalhando tudo isso. Não é só o fato de vamos lá jogar e tá tudo certo. Porque uma pessoa que se determina a jogar super bem, ela está fazendo uma ação que ela pode fazer qualquer ação na vida dela. Então eu entendo que o game ele vem trazendo essa importância. A pessoa que dá importância para um game e executa super bem, ela pode executar qualquer coisa para a vida. É só um game. Você acha que é uma questão de percepção de autoeficácia da pessoa? Por exemplo, como que o game ajudou esse paciente nesse momento? Não foi só uma questão de distração, né? Dele tirar o foco do que estava acontecendo para direcionar isso para o jogo.
como que você acha que o jogo em si, que aquela partida ajudou ele de certa forma? Primeiro num resgate, né? Talvez aí um resgate de consciência, porque ele estava totalmente transtornado, né? Então, quando você consegue trazer os objetivos e as razões para dentro de si, eu acho que as coisas começam a funcionar diferente. Então, eu acho que o resgate foi o principal aqui. Depois, o trabalho em cima disso, porque não é só jogar, né? A questão não é jogar. Por jogar, a gente pode jogar. Né? Você é psicóloga, você sabe, a gente pode pegar um jogo qualquer, colocar a pessoa para jogar, mas e aí? Qual a função? Qual a função disso? Qual o objetivo? Né? Então, o objetivo do jogo primeiro era resgate. Achar um meio pelo qual ele pudesse sair daquela situação, daquele tipo de pensamento. Ele entrou em jogo, ele tirou os pensamentos ruins. Com certeza. Né? Então, isso que foi algo mais eficaz, algo que eu, assim, até eu fiquei surpreso, mesmo sabendo que poderia acontecer. Sim. Mas como a gente estava num embate ali, numa batalha onde a minha fala tinha que ajudá-lo, eu não tinha encontrado um meio. E graças ao fator da gente saber como que o paciente atua, me veio essa luz dele jogar. E jogar um jogo que eu jogo com os amigos meus, e a gente poder jogar junto e resolver esse problema. Então isso foi algo que divino para mim. Deu certo, né? Deu Ainda certo. bem que deu certo. Então tem o resgate, aí tem a questão dos objetivos, né? O jogo você determina metas, você tem objetivos, você tem missões, você tem muita proposta no game que é de evolução. Qualquer jogo que você começa no zero e vai evoluindo até um determinado ponto. Todo jogo te propõe a isso. E quem quer perder num jogo? Fala pra mim. Ninguém quer perder. Então você dá tudo para você poder ganhar. Tudo. Inclusive até trollagem, porque se você não está ganhando e sabe que não vai ganhar, você trola para todo mundo perder, né? Também tem isso. Então, assim, para ele, eu entendo que foi esse resgate e essa tomada de consciência que mostra para ele que, ao atuar de alguma forma, ele consegue inibir outros fatores, que é a questão das ideações, né, suicidas. Sim. Eu não consigo fazer, nossa, eu só quero dormir. E aí ele se vê capaz de ganhar um jogo, por exemplo. Acho que isso influencia bastante, né? É que a gente não valoriza a questão do game, porque de certa forma traz muito prejuízo, tem vícios, né? Mas se bem analisado e se bem aplicado, aquilo que a pessoa se propõe a um game, proposta é proposta. Não importa se é para um game, não importa se é para uma reunião, não importa se é para um trabalho, proposta é proposta. Né? Empenho é empenho. Então o cérebro ele não fala assim, é jogo. Ele fala, pô, isso aqui está me dando prazer. Né? Ele não entende a questão física da coisa. Sim, sim. Né? E você acha que dá para utilizar esses jogos de maneira terapêutica com todos os tipos de demandas? Completamente, eu acho. Eu acho que dá. Né? Porque a gente tem, para muitos pacientes com hiperfoco, por exemplo, né? Então se você traz para ele assim, olha, você consegue fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa, entende? Se a sua atenção para um game, ela funciona, se você encontrar o ponto-chave para você de sua atenção, você vai funcionar de qualquer forma. Né? Eu tenho um sério problema, que eu estou passando em psicólogo agora. Agora não, né? Eu já vinha passando em psicólogo, todo psicólogo tem que passar em psicólogo, né? Sabe disso? E aí, eu estava conversando com a minha psicóloga, ela falou, cara, você deve ter um TDAH que é nervoso, né? Deve ser, não é possível. Eu lembro na época de faculdade, por exemplo, que eu entrei na primeira, eu estava há 13 anos sem estudar, caí de paraquedas na psicologia, tá? Contando mais um pouquinho da minha história aí. Minha ex-esposa, ela pegou e falou assim, te inscrevi no Enem. Eu falei, pra quê? Sou designer gráfico, eu não quero fazer faculdade e tal, não estava afim de fazer. Ela falou, já te inscrevi. Eu falei, tá bom, com o que você pagou? Com o seu dinheiro. Pô, eu não queria, ainda pagou com o meu dinheiro, tá bom. Aí esperei o momento do Enem, prestei o Enem, né? Não estudei, não fiz nada. Aí, só foi? Só fui. Vou só para não jogar o dinheiro fora. Quando eu peguei o resultado do Enem, eu falei, cara, o que é isso? Estava 13 anos sem estudar, fiz o Enem, deu uma pontuação legal, né? E aí eu falei, eu vou atrás para ver o que dá isso. Comecei a ir atrás, eu estava muito empolgado com a academia, falei, eu vou fazer
Educação física. Aí eu fui no FEFISA aqui, né? Até fechou o FEFISA em seguida. Aí eu fui no FEFISA, fui em outras faculdades e tal. Falei, putz, mas a academia não vai ser legal. Eu vou estar velho depois que eu me formar, não vai ser legal. Eu lembrei de um cara, Hernani o nome dele, que em torno de uns 20 anos atrás, mais ou menos, ele tinha pedido para eu escrever meu nome no papel. Eu escrevi meu nome no papel, né? E ele falou, olhou em cima e embaixo o papel assim, viu o relevo. E ele falou, Flávio, você é estudioso. Aí eu ri da cara dele, né? Porque estudo para mim na época estava relacionado a ir bem na escola, sentar numa cadeira de escola e executar tudo que tinha que executar de uma maneira majestosa, né? Eu falei, mano, impossível, cara, odeio estudar. Aí ele falou, cara, quem disse para você que estudar é só sentando num banco de escola? Aí a minha ficha começou a cair um pouco ali. Porque eu aprendi tudo de designer gráfico, foi trabalhando e comprando livros para poder estudar sobre, né? Então a minha profissão de designer gráfico, eu não fiz um curso, eu mesmo fui muito autodidata nisso. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e ele falou assim, 2 profissões são boas para você. Eu falei, qual? Ele falou, direito e psicologia. Olha só, nada a ver com o que você estava pensando. Nada a ver. Aí eu peguei, só arquivei a informação, beleza? Aí voltando lá para a época do Enem, aí ele veio essa questão de que curso fazer, né? E aí eu sentei ali na UniA e falei, cara, o que eu faço aqui? Aí eu lembrei disso, falei, pô, direito. Falei, putz, direito não, cara, aquele livro é muito grande. Eu não vou conseguir ler aquilo, cara, vai ser terrível aquilo. Mal sabia que a psicologia... Eu vou pra psicologia, né? Vai ser mais fácil. Maluco, ledo engano, cara. Tinha livro pra caraca. E eu sofri um pouco ali. Falei, eu vou pra psicologia. Fui pra psicologia e tal, comecei. A aula, nossa, a aula era fantástica, a aula. A professora falava lá, parece que aquilo me banhava, assim, sabe? Falei, mano, magnífico isso aqui, por que eu não fiz isso antes, tá ligado? Isso foi a primeira aula que eu tive. E aí ali eu me encantei. Só que aí eu olhava em volta, tinha mais ou menos umas 80 pessoas na sala. Das 80, umas 70 era tudo mulher. Era mais ou menos isso. 10 eram homens. Dos homens, metade era homossexual. Então você vai vendo o nível da galera que estava ali, né? E todos eles compraram cadernos e tal. E eu aqui perdidaço, mano. Uma caneta eu falei, caneta, caderno, tá, eu acho que é esse o jeito que a gente tem que estudar. Então eu fui lá, comprei caderno, comprei caneta, comprei todos os livros do semestre e tal, né? E aí eu falei, cara, beleza, vamos pra aula. Peguei meu caderno, caneta, comecei a anotar. Aí caiu uma ficha aqui. E algo me dizia assim, ô seu idiota, você vai ler isso que você está anotando? Aí eu conversei comigo, falei, não, cara, eu não vou ler. E agora? Como é que a gente vai estudar? Porque aí caiu a ficha de verdade. Ele falou, pô, mano, você precisa estudar agora, como é que faz? Anotar eu ia ter sério problema, porque eu não ia ler. E se eu fosse ler, eu não ia entender. Eu falei, agora ferrou, o que eu faço aqui? Pensei. Eu falei, cara, não vai ter jeito. Eu peguei uma caneta Bic 2 cores, coloquei aqui no colarinho, eu ia assim para a faculdade. Larguei caderno, livro, tudo em casa. Falei, não vou levar. E aí eu sentava na primeira carteira, grande, né? A mulherada tudo atrás, pedindo para desviar, para dar uma olhada e tal. E aí eu falei, eu vou confiar no cérebro. Dane-se, não tô nem aí. E aí eu fui fazendo o curso e fui confiando no cérebro, né? Fiz 1 semestre, 2, 3, 4, 10 semestres, tudo sem levar caderno, só confiando no cérebro mesmo, né? Deu certo. Óbvio que eu tive que encontrar um meio para fazer isso, né? É o lance do foco, né? Ou você aprende onde está seu hiperfoco e atua frente a ele, né? Não então, é todo mundo que consegue fazer isso, né? É importante tá falar, porque senão o pessoal vai largar caderno aí... Larga caderno, não funciona, gente, não é assim, você tem que saber onde é que está seu foco. Exato. Né? É aquela coisa da psicoterapia, né? Quanto mais você se conhece, melhores os atributos você usará, né? Então, se você entende aquilo que é você, você vai fazer o uso melhor da sua própria ferramenta. Né? Para mim deu certo isso.
né? Não aconselho fazer isso, é loucura. Agora, eu tinha uma caneta, então tinha alguma coisa eu anotava, eu fazia os trabalhos, né? Eu estava sempre com bons grupos. Olha, ler é algo bem complicado para mim até hoje. Eu tenho um monte de livro que eu leio metade, né? Eu tenho uma certa dificuldade, porque às vezes as coisas, como é que elas funcionam para mim? Elas começam a não fazer muita lógica. E aí não faz muito sentido isso. Né? Você gosta de coisas mais dinâmicas, pelo jeito, né? E curtas. Práticas, entende? Ah, esse é o tópico, beleza, vamos lá, é objetivo para mim. Por isso que né? você desenvolveu o jogo? Possivelmente. Né? Porque eu consigo trazer o dinâmico, né? Trazer a fantasia, trazer algo que seja atrativo e tal. Né? E aí eu desenvolvi esse jogo. Não é algo exclusivo, tá? Tô deixando muito claro, não é bem exclusivo, mas é algo que para mim começou a fazer muito sentido. Né? O jogo em si veio até por conta depois dessa história com esse rapaz. Tá. Essa história com esse rapaz, e depois eu criei um canal na Twitch chamado Psicólogo Joga, que é até meu site, psicologojoga.com.br. Né? E ali eu comecei a streamar os jogos que eu jogava. Que legal. Como psicólogo, você é psicólogo mesmo, esse ficava meio maluco, né? Porque um psicólogo jogando um jogo que deixa todo mundo doido, né? Não, cara, que é o melhor caminho pra mim, eu consigo aqui paciente direto, é sempre muito eficaz. Pô, inteligente isso da sua parte. E aí a galera entrava lá, e pode entrar muitos que estejam trollando e etc. Eu não me importo, porque eu acabo lidando como se não fosse troll, né? Gente assim, tipo, minha namorada me largou, não vale mais nada, quero acabar com a minha vida. Teve um que falou da mãe, que a mãe entra lá no quarto, derruba tudo, quebra ele, não sei o quê. Esse eu fiquei um pouco preocupado, porque depois eu tentei encontrar ele, eu não achei. Esse daí, ele falou de tentativa de suicídio e tal, etc. Procurei em todo tipo de rede social, não encontrei. Mandei mensagens no particular, que a gente tem acesso, né? Então mandei mensagem no particular, também não consegui retorno e tal. Então tem alguns casos que a gente não sabe, né? Se é uma fantasia ali, se está zoando com a nossa cara, ou se é verdade. Né? Então a gente lida com as coisas, mesmo sendo mentira, de uma forma verdadeira, porque, enfim, eu falo até para meus pacientes, você pode até brincar aqui, você pode mentir para mim, não tem problema. Lá na frente, na curva, a gente pega. E aí a gente vai perceber que não foi tão eficaz a terapia por conta da sua mentira. Então, você tem que se ajudar. E aí a gente vai atuando. Então, no streamando games foi algo bem legal. Dei uma pausa. E agora eu só estou fazendo alguns streams no TikTok, que eu acho que é a tua tia? É minha sogra. Sua sogra, né, que viu, né? Adoro te assistir lá. É que eu até brinco com o pessoal, eu falo assim pra eles, gente, por favor, para de falar psicologuês, porque psicologuês é para psicólogo, tá? Quando a gente for falar com pessoas, fale com pessoas. É isso. Simples. E aí tem muitos, eles até entram lá na live e falam assim, Flávio, o que é depressão? Eu falo, mano, vai procurar outro psicólogo. Procura um lá, entra no YouTube, procura lá sobre o que é depressão. Agora, você tem depressão? Eu tenho. Quem te diagnosticou? Então, é que eu vi no Google e tal. Primeiro, você não tem depressão. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, vai fazer psicoterapia, porque agora o Google já te contaminou com isso daí. Então, vai fazer uma psicoterapia. E aí, se você tiver depressão, você já está trabalhando, irmão, tá tudo certo. Né? Então, a gente vai trabalhando meio dessa forma aí. E aí eu mando esse pessoal tudo ir procurar psicólogos, eu não fico... Eu tenho uma dúvida. A maioria dos seus pacientes são adolescentes? Porque... Eu acho que tá meio a meio. Mas você usa o jogo com os pacientes adultos também? Eu tenho um paciente, ele é o Michel Di Fiore. Ele é dublador, né? Que legal. Ele é dublador. O cara é sensacional. E aí eu mostrei o jogo pra ele, falei, não, isso aqui é pra jogar com adolescente e tal. Ele falou, com adulto também, né? Porque a primeira associação é com criança, adolescente, não, mas né? É RPG. Mas às vezes eu acho também que até pode rolar não vou jogar, é pra criança. Mas é super interessante. Mas RPG é muito adulto. Com certeza. Eu adoro. Eu adoro. Adulto. Você gosta? Né? Eu nunca joguei. Não, mas RPG é muito adulto. E a coisa do... O João falou uma coisa aí, João? É mais adulto. É mais adulto, né? Bem mais adulto. É que eu não sou uma pessoa muito dos jogos. Como é que é, João? Adulto
barbado. Adulto tipo nós aqui, João. Geralmente sobrepeso. Isso aí. Vocês precisam ver o João, gente. Mas conta pra gente aí, que o pessoal deve estar curioso aí. Como que funciona esse RPG? Eu tô muito curiosa. Eu Cara, gosto já de me jogo, mas esse tipo de jogo eu nunca joguei, então... Então, eu tava com um paciente e tava uma dificuldade muito grande dele se abrir e tal, né? E aí ele tava fazendo curso de baixo e tal, tava empolgado com aquilo. E em casa eu tenho um contrabaixo, eu falei, pô, eu vou levar esse contrabaixo lá pro consultório. Deixei lá, bem no dia que ele vinha pra sessão, deixei bem no canto ali. Ele olhou e falou, nossa, mano, um baixolão, que o baixo é um acústico, né? Parece um violão, mas é um baixolão. Nossa, um baixo, posso? Pô, irmão, fica à vontade. Toca aí. Tocou, larguei, coloquei música, ele acompanhou a música. A sessão foi muito nessa interação, assim, dele tocar e a música aqui, né? Eu jogava música no YouTube, ele acompanhava a música que ele queria lá. Engraçado que ele gostava de música dos anos 90, dos anos mais antigos, assim, né? Falei, beleza. Só que aí houve esse ápice, né, dele se abrir bem enquanto estava com o baixo, daqui a pouco caiu de novo. E aí eu já estava difícil de acessá-lo, né? Eu falo, cara, você curte um RPG? Aí ele falou, pô, eu acho mó legal, cara. Falei, bora construir um? Aí ele, bora. Beleza, então aí eu comecei a pesquisar sobre mapas, desenvolvimento de histórias e tal. Falei, cara, eu vou fazer algo um pouco diferente aqui. Vou personificar os transtornos mentais e aí, ao personificá-los, eu vou tratá-los em game. Então, o jogo que eu criei, ele é uma ferramenta, basicamente. Mas ele tá mais direcionado para transtornos mentais. Cara, dá pra fazer pra pedagogia, o que você quiser. Tá. O que você quiser, sério. Entendi. O RPG dá pra você fazer muita coisa. Entendi. Se você quiser dar uma aula, você dá. Tá? Ótimo. Então é só você construir ela e trazer isso para essa fantasia, para que a pessoa venha compreender um pouco a realidade. Legal. Né? Então aí... dá para pedagogia, enfim. E aí como que funciona? Vamos mostrar na prática aí como que funciona para o pessoal que está assistindo. Então, aí deixa eu só contextualizar esse rapaz aí. Fechou. Eu vou deixar minha marca aqui para vocês. Legal. Eu criei o mapa, tem um mapa gigante, tem uns 3 mapas lá, grande. E aí eu deixei em setor o mapa, né? Para que eu pudesse trabalhar pouco a pouco ali. E aí eu criei uma história um pouco diferente para esse meu paciente, voltada para a música. Então, era como se a história ela girava em torno de 1990, e aí ele foi teletransportado para lá. Porque naquele período, o orbe da harmonia, ele foi... o orbe da tablatura da vida. Era esse o nome que eu tinha colocado para essa história, tal, né? Para trazer um pouco mais a criatividade. Ela tinha sido roubada, e aí, ao passo que aquele orbe foi roubado, as pessoas começaram a ficar com os transtornos mentais muito aguçados e eles perderam toda a habilidade musical. Tá? Então, isso vai discorrendo dentro da história. E aí, ele sendo teletransportado, o mago fala para ele que ele era o único guerreiro com a harmonia em dia, com os transtornos mentais mais apurados, né, mais alinhados, e ele deveria agora trabalhar para que pudesse resgatar a harmonia daquele mundo. Tá? Então aí ele foi direcionado para ter todo uma um historinha, contexto, né? toda uma Legal. historinha, né? Para ele poder viajar um pouquinho nesse contexto. Ele falou, pô, legal. E aí a gente já começa com rolar de dado para ele caminhar pelo mapa, e aí eu já direciono ele para um NPC, e esse NPC, que é um jogador, que é um personagem que você não joga, ele é do jogo, né? Aqueles bonequinhos que geralmente você está jogando, chega perto e você conversa com eles, né? E aí esse NPC fala assim para ele, olá, eu sou a Harmony. Eu perdi toda a minha habilidade musical devido aos meus transtornos mentais. E eu gostaria que você pudesse resgatá-los para mim. Vá até tal lugar, lá você vai encontrar 3 monstros, e o legal é que esses monstros, eles são dos transtornos mentais, né? Então, pode ser uma ansiedade, uma depressão. Então, você trabalha isso com esse paciente, explicando como que é a ansiedade, depressão, né? Esses transtornos que a gente tem, vários outros aí. E explicando como se dá, e geralmente eu pego algum transtorno que faz parte da vida dele. Tá? Então, isso já vai sendo introduzido ali, ele já vai compreendendo como que funciona.
E óbvio, a Harmony perdeu toda a habilidade dela por conta dos transtornos, que é realmente o que o transtorno faz com a gente. Despotencializa a gente. E aí a gente precisa ter um trabalho mental muito grande para repotencializar. Né? Então aí ele é conduzido até lá e no rolar de dados ele enfrenta esses monstros. Então um rolar de dado X vai somar com golpe e vai tirar tanto de vida daquele monstro. Depois tem a revanche do monstro, o monstro dá o ataque, ele defende, enfim, tem toda uma batalha ali. Então cada monstro derrotado dropava, esse monstro deixava cair ali uma nota musical. Tá? Então tinha umas 2 notas musicais que esses monstros dropavam. Então ele enfrentou os 3 monstros, dropou ali as 6 notas musicais, e eu já tinha pré-determinado qual a sequência dessas notas musicais. Eu construí toda a história, todo o enredo para que para que ele pudesse construir uma música, no caso. E aí ele ganhou, voltou para o NPC, e o NPC falou para ele, muito obrigado, né, porque você ganhou e tal. Agora, para que essa harmonia volte para mim, eu preciso que você toque para que a magia da música possa acontecer. Legal. Foi adaptado para a necessidade do paciente. Isso é muito legal, né? Porque não fica algo amplo, generalizado. Geralmente você usa algumas histórias, né? Para você poder ver interações e tal. Eu gosto da parte educativa. Então eu vou para o lado educativo da psicologia. A pessoa compreende aquilo como que se dá. E quando ela compreende, ela adere melhor. Né? Ela adere melhor. E aí ela, fora do jogo, ela funciona de uma outra maneira. Né? Então, ele dropou aquilo, levou para a Harmony falou que ele precisava tocar e ele bugou, porque aí como é que ele ia tocar se não tem instrumento musical? Ele poderia pelo menos montar a sequência. Mas montar a sequência não era algo que eu queria, porque ele pode ir escrevendo, mas não tem a musicalidade. Ele pode montar. Eu falei, não, irmão, pega o baixo aqui, toca, se vira. Dei na mão dele o contrabaixo e na hora ele tocou. Né? Então aí ele foi montando, Flávio, mas é difícil, são 6 notas, como é que eu vou achar a ordem? Se vira, cara, você é músico, dá seus pulos. E aí ele foi construindo a música e falou, vou dar uma dica pra você. Quando você acertar uma sequência de 2, eu pontuo. Aí ele foi acertando, beleza, acertou. Isso aí tá, joia. Primeira você já pegou. Tinha uma sequência pré-estabelecida já, pré-estabelecida que eu coloquei quando eu criei a história. Tá, né? Perfeito. E aí, quando ele conseguiu montar, aí você faz toda aquela fantasia de novo. Muito obrigado, agora minha musicalidade voltou e não sei o quê. Já estou curada dos meus transtornos mentais, não mais, eles vão me pegar e tal, não sei o quê. E você pode ir discorrendo a história pro resto das terapias aí, sabe? Então você constrói ela de acordo com a necessidade do paciente e o paciente vem atuando fantasiosamente falando e você bem sabe que o nosso cérebro, seja fantasia ou realidade, ele está atuando igual. Né? Ele não discerne sobre o que é uma fantasia ou o que é uma realidade. Quem tem esse entendimento somos nós, não o cérebro em si. Né? Então, se ele estiver extremamente envolvido naquilo, hormônios são gerados e etc. Né? As funções cerebrais elas vão estar funcionando da mesma maneira. E Flávio, eu tenho uma dúvida. Você disse que usa mais esses jogos com adolescentes. E geralmente, não são todos, claro, mas adolescentes têm alguma forma de inventar uma historinha, de mudar algum contexto, de vir com as próprias fantasias, né? Você acha que com o game, com o jogo, eles conseguem ser mais transparentes? Porque você estava dizendo agora há pouco, né, que algumas pessoas mentem na terapia. Normal, não só adolescentes, adultos também. Às vezes por receio, por medo de julgamento, enfim. Você acha que com o game, essas pessoas, esse público, ele fica mais transparente? É mais fácil dele conseguir expressar o que está sentindo, o que está passando, enfim? Laís, você sabe que quando a boca não fala, o dedinho entrega, né? Você sabe disso. Eu num primeiro atendimento, eu já falo para eles, olha, eu prefiro que vocês falem para mim o seguinte, você pode fazer tudo aqui no meu consultório, ainda brinco com eles. Você pode bater na parede, quebrar o drywall, pegar a cadeira, jogar no ventilador, cara, você pode fazer o que você quiser. Eu não falaria isso não, hein? Eu falo, eu não tenho problema não, eu falo. E aí eu chego para eles e falo assim, o que quebrar
vai o boletinho em casa, tudo bem? Ótimo. Ok? Você pode fazer o que você quiser, bate a cabeça na parede, se quebrar a cabeça eu vou ter que dar um jeitinho, vou ter que procurar um médico aí urgente e tal. Você pode fazer o que você quiser, você chora de cócoras no chão, em posição fetal, não tem problema. A única coisa que eu vou pedir para você nas sessões é que fale a verdade para mim, é só isso. Mas Flávio, eu não quero falar a verdade disso porque eu tenho muita vergonha. Você pode soltar a seguinte frase para mim: Flávio, não é da sua conta. E tudo bem. E tá tudo bem. Não, Flávio. Faz muito mais sentido, né? Eu nunca falaria assim com você. Não, mas pode falar. Eu quero que você seja você aqui. É simples assim. Se você mentir, irmão, o problema vai ser seu. Eu vou ganhar mais porque as sessões vão se estender. E a gente lá na frente, na curvinha, a gente fala, pô, irmão, você, caramba, né? Alguma coisa tá errada. Vai estender um pouco esse processo. Vai estender um pouco mais o processo, vai ser pior pra você, não vai ser pior pra mim. Cara, pra mim, não vai me ferir. Cara, na boa, você vai chegar aqui, nós vamos trabalhar. Se você atender ou não, é um problemão seu aí, não é meu. Tá? Eu vou dar o tudo aqui pra poder trazer isso pra você. Mas se você não quer, eu não posso fazer nada. E na sua percepção, você acha que os pacientes costumam mentir muito? Uma vez chegou um paciente, eu atendi, eu estava num evento com o Instituto Psil, não sei se você já ouviu falar. Psil? Instituto Não. Psil. O Instituto Psil faz um trabalho mental ali em Mauá, de um parceirão meu. Depois você entra no Instagram, Instituto Psil, oficial, e você dá uma olhadinha lá. E eu fui num evento que estava sendo feito para as mulheres. E aí uma mãe chegou, eu queria que você atendesse meu filho e tal. Eu falei, traz ele aí. E ele foi lá. Quando ele foi lá, a mãe contou toda a história dele sobre um suposto abuso que ele teria feito na professora, né? E aí ele foi expulso, foi convidado a se retirar da escola, né? E aí a mãe ficou preocupadíssima, tal. Eu falei, traz ele aí, vamos conversar. E na conversa com ele eu falei, cara, você precisa da psicoterapia. Não é uma questão de escolha, você precisa. Aí ele falou, mas eu não quero. Eu falei, bom, isso é um problema seu. Se você quiser evoluir, tem psicoterapia para isso. Se você não quiser, irmão, segue teu caminho, tá tudo certo. Aí ele chegou e falou assim pra mim, qual time você torce? Eu falei, desgrama, cara, pra que ele quer saber isso? Eu falei, pra que você quer saber, moleque? Aí eu já trato assim, né? Pra que você quer saber? Que time você torce? Eu falei, mano, não é da sua conta, cara. Porque na minha cabeça veio assim, se eu falo que eu sou torcedor X, então não vou. Se eu falo que é Y, não vou. E o moleque foi ousado, cara, e eu gosto de ousadia. Ele pôs o dedo no meu peito assim, ó, me cutucou e falou, que time você torce? Eu falei, desgraçado. Agora ele me provocou. Eu falei pra ele, eu sou corintiano, por quê? Aí ele cutucou meu peito de novo e falou assim, semana que vem eu tô no teu consultório. Deu certo! Nossa, mano! Não tenho muito orgulho de falar que sou corintiano, mas tudo bem. E aí ele foi pro meu consultório a primeira vez. Eu falei pra ele, eu vou te dar 4 sessões pra você saber como que é. Aí eu caguei, né? Porque eu dei muita sessão pra ele. Aí eu vou te dar 4 sessões só pra você saber como que é a terapia. Aí ele falou assim, beleza. Aí ele apareceu lá. Na primeira sessão, tal, assunto escorrendo aqui, a gente conversando, tal, e eu falando as verdades pra ele. E aí eu falei exatamente aquilo, né? Você faz o que você quiser na sessão, tal, não sei o que, blá, 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 blá. Ele me olhava assim, ó. Ele me olhava desse jeito. Meu Deus, desse atravessando jeito o olhar. Eu falei, se esse moleque continuar folgado desse jeito, não vai dar muito certo. E eu falei pra ele, você pode fazer o que você quiser aqui, cara. A única coisa que você não vai poder fazer é me agredir. Se me agredir, eu te deito. Falei pra ele. Ele, não, mano, pô, não. Não. Já ficou pianinho. Já ficou piano. E aí, teve uma situação nessa primeira sessão, e eu já tinha ganho ele. Já tinha ganhado o cara. Que aí eu me arrependi de ter dado as 4 sessões, né? E aí, eu cheguei e fiz uma pergunta pra ele, eu não lembro qual foi, porque isso faz tempo. Ele meio titubeou assim, ele respondeu um não, meio, sabe, ficou meio engasgado assim. Aí eu falei, irmão, fala real aí, cara. Fala real, pode falar. Aqui é segredo, cara, sigilão. Deixa com a gente aqui, não é X9 aqui não. Que a gente vai lidar com a situação. Vai na linguagem do público, né? Vai na língua dos caras. E aí, pode falar, irmão, fala real pra nós aí, não tem problema não.
Apontou o dedo assim pra mim e falou assim: você é cuzão. Eu ri porque o cuzão dele era o seguinte, ele pegou alguma coisa, né? E aí eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, essa foi a primeira sessão, você tem mais 3, e aí eu te espero semana que vem, beleza? Tranquilão? Ele virou pra mim e falou assim: irmão, posso te falar uma coisa? Pode. Me dá um abraço, velho. Ah, que olha só. Aí o moleque me quebrou, velho. Aí o moleque me quebrou, velho. Porque assim, ele não queria fazer. E tinha toda uma situação ali, pais separados e tal, tinha todo um contexto. E o moleque, ele entrou virado Satanás, eu juro pra ti. Ele me olhava, que eu me arrepiei na primeira olhada, eu falei: ou eu empeito o moleque, ou ele vai dominar isso aqui. Então eu empeitei o moleque, falei: aqui não, meu irmão, aqui você não, se você fizer alguma coisa Colocou que eu te limite, deito, né? te deito. Importante. Óbvio que como psicólogo você não faria isso, você não pode fazer. Mas eu quero é que se dane, eu dentro do set terapêutico é comigo ali o negócio. E eu te deito. E aí ele assentou. Então assim, ele entrou virado de giraia, com instinto assassino que você não tem ideia. Que horror. Meu Deus do céu. Eu juro, ele falava que ele queria matar não sei quem lá. Eu juro pra você, eu não duvido. Eu não duvido que ele queria fazer isso, eu não duvido. E hoje, namora sério uma garotinha. E assim, sempre fala pra mim: Flavião, trair não faz parte do meu feitio, Olha não só, vou Que fazer. fofo. É extremamente responsável. Ele tava... Eu vou pegando o adolescente, eu vou meio que fazendo um papel, entre aspas, aqui de pai. Vai moldando, né? Vai moldando. Aí eu já fui trabalhando com ele, estudar um pouco sobre finanças. Legal. Que Fazer legal. aplicação financeira. Às vezes eu pegava o banco, colocava aqui, ó, tá vendo? Ó, quanto que vai render o dinheiro aqui se você aplicar? R$100 por mês. Você vai ter tanto de grana, não sei em quantos anos. E claro, você vai aplicando um pouco mais, não sei o que, você vai ficar milionário com não sei quantos anos. Eu vou instigando isso. E aí ele foi aplicando o dinheiro dele. E a mãe dele pagava as sessões. Daqui a pouco as sessões foram 15 em 15 dias. Daqui a pouco ele chegou pra mim. O moleque já estava da minha altura já. Nesse período já estava da minha altura. Flavião, seguinte. Quanto que você vai fazer a sessão pra mim? Falei: quanto? Por quê, rapaz? Ele que ia pagar agora. Que fofo. Aí ele falou assim: porque eu vou bancar. Falei: irmão, vou manter o mesmo valor, nem vou aumentar o preço pra você. Em consideração do cara que você tá se tornando, pode ficar tranquilo. Um grande incentivo, Daria né, de Flávio? graça. Com Não, eu certeza. daria a sessão de graça pra ele, numa boa. Né? Então, assim, esse é um dos moleques, assim, é modelo pra mim. Assim, sabe? Modelo. Porque é um moleque responsável, um moleque que financeiramente já estava começando a pagar as próprias... 16 anos, tá bom? 16 anos. Trabalhava com a mãe bancava ele, acho que dava R$50 pra ele por dia de trabalho e tal. E ele foi guardando o dinheiro dele e tal. Comprou lá o iPhone que ele queria, não sei o quê. Eu falei: cara, é só um iPhone, velho. Isso vai te estropiar. Por causa do iPhone, deixou de vir pra sessão, né? Tenta que pagar o iPhone. Né? Mas assim, entra em contato. Pô, Flavião, como é que você tá, irmão? Saudade e tal, não sei o quê. Muito parceiro. Legal, Que legal. legal. Então, Terapia é cultura, hein, pessoal? Também é cultura. cara, é o que eu falo pro pessoal. A gente precisa tirar de foco o viés de cura. Precisa tirar de foco. Porque as pessoas só vêm atrás da gente quando o negócio tá capengando, Tá no ápice, já né? tá no ápice, né? Se você vai para uma psicoterapia para se potencializar, quando chegar um transtorno, você já tá levando ele numa boa. Aí você não precisa ficar pagando o coach da vida para te impulsionar para os lugares, entendeu? Por quê? Porque você se conhece. O autoconhecimento lhe proporciona tomadas de decisões assertivas. Você acha que os adolescentes... Eu tenho a sensação de que hoje em dia as pessoas vão mais cedo ao psicólogo. E eu acho que... Depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia. E talvez isso ajude um pouco nessa construção de caráter, da Sim. personalidade. E que nem se falou, a pessoa chega já na terapia para tratar alguma coisa que já tá muito ruim. Eu vejo que quando... Na maioria das vezes são adultos, assim, que isso acontece. Então, você acha que é importante... Quanto menor, melhor. Sim, quanto menor, melhor. O lance é que muitos dos pequenos vêm para a terapia porque os pais não sabem lidar com a própria mente. Com certeza. Né? Então, o problema está no meu filho.
Aí vai lá e leva o filho. É muito comum. Aí você vai ver o problema do filho, dá vontade de esganar o pai e a mãe. O problema do filho é você. Não, esses dias veio um paciente novo, um moleque acho que uns 17 anos, e a mãe falando. Eu trago a mãe junto. E a mãe falando. Mãe, pera só um pouquinho. Garoto, fala aí. Ah, terapia não é pra mim, né? Pois é, mamãe. Acontece muito, né, Flávio? E aí você As mães despejam aquela ansiedade. Toda, né? Preocupação. Elas querem o bem, a gente entende disso e tal, elas querem buscar o bem. Mas geralmente, pequeninos, assim, novinhos, o problema é pai e mãe. É óbvio. O que a criança com 6, 7 anos tem de comportamento ali que não está adequado se não é meramente uma cópia daquilo que os pais fazem? Com certeza. Né? Então, tem essa questão também. Esse dia mesmo a mãe chegou para mim e falou, olha, você poderia ajustar o horário para o meu filho e tal, não sei o quê. Aí eu escrevi embaixo, pede para ele entrar em contato comigo. Porque eu sei as dificuldades do meu paciente, então o entrar em contato comigo já é algo a ser trabalhado. Com certeza. E aí ela falou assim, é pra ele a sessão, né? Eu falei, pois é pra ele. Ele tem que resolver os problemas dele. Já tá com 17 anos, já tem que tomar as decisões sozinhos, né? E isso ajuda também essa questão de autonomia do adolescente ter os próprios comportamentos, né? Não depender de outras pessoas. Acho que o jogo também ajuda muito nisso, né? Bastante, né? Então, eu trouxe, né, até para vocês verem. Esse aqui é um mapa, claro que esse é um mapa curtinho, né? Eu sou designer gráfico, como eu falei. Eu achei muito legal. Eu desenvolvi o mapa. O mapa, ele aqui era um contexto Zumbilândia, né? Se você quiser mandar pra gente, a gente coloca no vídeo. Tá. Acho que fica até melhor o pessoal ver. Depois você expõe, então. E ele é todo quadriculado, cada quadradinho desse pode ter uma dinâmica diferente, né? Atribuir o jogo para que o paciente possa se enxergar. E aí ele fala, opa, peraí, essa tomada de decisão aqui não está muito legal para mim, então deixa eu tomar outra. Mas mesmo se tomar uma decisão errada, o próprio jogo fala assim, opa, peraí, vamos corrigir? Entende? Porque, não foi assertiva essa decisão, então eu tenho que tomar outra. E ok, com certeza. Entender que na vida você vai tomar decisões das quais fará ruim, fará mal, e outras decisões te alegrarão. E não é o resultado final, né? Dá pra você mudar, dá pra você voltar atrás. E tá tudo bem. Eu sempre falo pra eles, olha, você finaliza o dia, eu tenho até um plannerzinho que eu criei, que faz a pessoa entrar em contato consigo mesmo durante o dia. Então, durante o café da manhã, dá uma pensada no que aconteceu, nos planejamentos, né? Depois, no final do dia, claro que tem todo um período lá, mas no final do dia, a pessoa poder olhar tudo aquilo que fez e falar assim, putz, eu errei aqui. Tá, tem como corrigir o que passou? Não tem. Mas, se eu mentalizar aquilo que eu errei, começar a reconstruir aquela história na minha mente e falar qual o jeito certo de eu ter feito aquilo. Vou corrigir na minha mente. Pô, legal, isso aqui acho que daria certo. Numa próxima ação que determina uma mesma condição, ele já vai tomar uma decisão mais assertiva, ele vai lembrar daquilo. Isso é o ressignificar, que a gente sempre fala, né? É o ressignificar. Eu trago o autotreino do esporte, né? No esporte a gente faz um autotreino, que é você sentar e meio que meditar enquanto você está se desafiando nas jogadas. Então eu vou fazer o drible e tal, e não sei o que, se a bola vier lá do escanteio, eu vou chutar daqui para lá, eu vou correr para cá e tal. Ele vai fazendo um autotreino. E pode ser que essa jogada até aconteça, não é impossível dela acontecer, e na hora o cérebro já está ativo para aquilo, já está consciente com aquele treino. É isso que é o legal, né? Você faz um autotreino, o teu cérebro já se condicionou. Lembra da fantasia e realidade? O cérebro já foi condicionado naquele pensamento. Então, a ação ela é mais rápida, ela é mais efetiva, porque você treinou daquilo. Então, se ele avalia tudo aquilo que ele fez durante o dia, errou, corrigiu, mentalizou, numa próxima decisão ele já vai ser mais assertivo. Ótimo. E tudo que foi assertivo foi potencializado. Então, as pessoas precisam entender que errar faz parte e te evolui. Porque é o erro que faz você evoluir, não é o acerto. O pessoal tem eles têm um pensamento que se eu acertar eu fiz bem. Pô, não, e o erro? Porque é o erro que vai fazer você refletir. Como é que você vai recalcular a rota, como que né? você recalcula a rota, como que você vai pensar numa solução diferente. Eu sempre cito o exemplo do... Quem fez a lâmpada? Thomas Edison?
Lâmpada? Ai, meu Deus do céu. Eu acho Fugiu. que não. Acho que foi Thomas Thomas Edison. Edison. Não lembro. Telefone? Não, Thomas Thomas Edison. Thomas Edison. Fugiu O telefone da é o mente, outro. É o outro. É Thomas Edison. Thomas Edison. Aí chegaram para ele e falaram assim, pô, mas você errou 1000 vezes a lâmpada? Ele falou, não, eu descobri 1000 maneiras de como não fazer. Olha a importância que ele dá para a coisa. E aí a gente tá com essa sala iluminada por causa desse cara. Com certeza. O mundo, o planeta é iluminado por causa desse cara. Né? Ou seja, ele tentava uma vez, caraca, isso aqui não deu certo, mas não vou fazer de novo. Bom, essa aqui já é meio que não vai dar, então deixa eu pensar de outra forma. Vou ligar o fio de outra forma. E aí ele foi fazendo 1000 vezes até acertar. O planeta é iluminado por ele, por causa disso. Por causa dos erros dele, Por causa né? dos erros dele. E é possível a pessoa perder nesse jogo? Porque se o monstro for maior ainda, se você entender que ele ainda não venceu as batalhas da saúde mental dele, você coloca no jogo que ele ainda não venceu. Ele vai ter que refazer as jogadas. Ou seja, ele vai ter que reaprender algumas habilidades ali, Entendi. que eu digo do cotidiano, né? O vencer nesse game que você desenvolveu é como se fosse o processo processo da terapêutico. cura, né? Vamos colocar entre aspas, né? Que a gente sabe que é o processo terapêutico em si, O a processo evolução terapêutico em do si. processo. Exatamente. Que legal, ótimo. A ideia é conduzir as sessões psicoterápicas com o RPG. É uma ferramenta, né? E digamos que é uma sessão de terapia, entende? Ela é conduzida, ela é estruturada totalmente para que ela possa enfrentar os conflitos, né? Para que ela possa estabelecer metas, objetivos, né? Ela vai traçar um caminho para a vida dela. Então a ideia é proporcionar tudo isso dentro do jogo. E eu vou conduzindo é muito isso. personalizado, né? Você vai Muito. criar uma história para cada paciente. Isso, como eu falei, o jogo em si já existe desde 1970, quando lançaram o Dungeon Dragon, né, que é bem conhecido, tem até um desenho da Caverna do Dragão, não sei se vocês lembram disso. Eu tenho 45 anos, então eu vou lembrar fácil. É da minha época. E aí tem o jogo. Mas o RPG já foi desenvolvido com base em estratégias de guerra. Né? Então você pode reparar que alguns filmes de guerra tem uma mesa e aí tem os navios assim, não, nós vamos andando até lá sempre e tal. mexem os... Basicamente é aquilo, né? E aqui a gente vai desenvolvendo as habilidades, porque dentro do jogo, que ele é personalizado como Bianca, como a Bianca disse, ele é personalizado. Então eu tenho toda uma anamnese antes, dentro dessa anamnese eu já consigo traçar alguma coisa, que é do perfil desse meu paciente, e aí eu consigo colocar a estratégia de história ali. É como se fosse a conceitualização do caso, né? Exato, basicamente isso. E aí, ao fazer essa estratégia, eu já coloco elementos dos quais ele vai praticar em casa, não no jogo. O jogo é só uma ferramenta que vai dar os estímulos ali para ele, e ele fala assim, pô, legal, eu vou fazer porque eu quero pontuar no game aqui, porque eu quero chegar lá no game. Né? Então, se ele tem um transtorno mental da ansiedade, eu vou desenvolvendo os personagens. Esse aqui eu desenvolvi cada um deles. Tem mais ali. E tem os transtornos mentais, por exemplo, da ansiedade, ele é muito similar ao da morte. Porque todos os sintomas da ansiedade, ele me antecipa a morte. Né? Ou seja, é fuga ou enfrentamento. Então, aceleração cardíaca, respiração, às vezes até formigamento dos membros. Né? Então, você tem todo esse sintoma com a ansiedade. Agora, o que eu faço quando isso acontece? Porque esses sintomas, eles acontecem quando eu estou num perigo. Então, tudo isso acontece no perigo. Mas quando isso se torna uma ansiedade? Quando não tem nada ameaçador e isso acontece do nada e te trava. Né? E aí, o que eu faço com isso? Então, como eu falei, eu ensino o paciente sobre o que é, como ele lida com aquilo, como aquilo se dá para ele, porque ansiedade para mim vai acontecer de uma forma, para você vai acontecer de outra forma, para você de outra. Então a subjetividade ela é muito importante nesse sentido, porque eu posso ter medo de aranha, ele tem medo de quarto escuro. Então são situações distintas e eu preciso compreender tudo isso. Sim, sim. Então, é problema com quarto escuro, posso desenvolver isso aqui dentro do jogo. Problema com aranha, posso colocar um monstro de aranha ali e ir desenvolvendo isso, né? Trabalhando tanto a parte de consciência quanto a parte de comportamento. Tá? E Flávio, mesmo que o jogo esteja baseado na vida do paciente, nas questões que ele traz, você acha que tem um risco dele não conseguir
separar o que é a ficção, o que é o jogo, fantasia e o que é a realidade? Aí temos que tomar cuidado com os esquizofrênicos, né? Que pega a fantasia e entende que aquilo é real. Né? Eu tive paciente, por exemplo, não com o jogo, tá? Mas ele tinha esquizofrenia. Eu pedia para ela escrever para mim no caderno algumas frases. E ela escreveu acho que uns 2, 3 cadernos de frases, assim, sabe? Porque ela entendia que o outro se olhou torto, ela fantasiava aquilo, só olhou. Ela fantasiava a situação e colocava como real aquilo. Né? Então eu tive grandes trabalhos com essa pessoa, problemática demais, porque ela fantasiava toda a situação. Então aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas quando a gente está sentido. falando de pessoas que não têm esquizofrenia, por exemplo, você acha que isso seria um problema? Eu acho que problema não. Talvez um adolescente que já não. tem esse vício em jogos, aí mais um jogo. Não, eu acho que até a questão do vício em si é trabalhada porque ele virá uma vez por semana. Ele vai ter que esperar, ele vai ter que Perfeito. Ele tem que passar esperar. por esse processo de Ele vai passar só pelo na processo. semana que Ó, vem irmão, eu vou... eu posso atribuir esse vício dele. Irmão, você vai ter que ganhar esse jogo aqui e tal, trabalhar legal isso com ele. Ele vai na casa dele. Por exemplo, eu posso criar aqui uma situação onde para ele ganhar determinado poder, ele tem que arrumar o quarto dele. Perfeito. Simples Incrível. assim. Porque a mãe tá reclamando, tá muito bagunceiro e tal, e não sei o quê. Eu falei, não, vamos, deixa aqui comigo. Aí, em determinada situação, eu ponho lá um NPCzinho, olha só, para você passar a fase aqui, enfrentar alguns monstros que são necessários e tal, não sei o quê. Sistema de recompensa ativado. Exatamente, exatamente. Muito Até bom. 60 lindo aqui. E aí ele vai lá em casa, começa a arrumar a cama, o quarto, a mãe retorna, olha, ele tá arrumando. Que Beleza. legal. Então tá pontuando aqui, pontua, irmão, você ganhou habilidade tal. E aí ele vai, da hora, tal, não sei o quê. Se ele tiver envolvido bem com a história, cara, não tenho por que não fazer. Acho que até o próprio vício em jogo dá pra trabalhar com o certeza. RPG. É. Sim. Isso é muito E interessante. sim, porque eu conduzo a história, eu conduzo tudo. Eu meio que estou direcionando passo a passo, a caminhada toda do adolescente. Posso jogar em grupo, né? Quando tem a habilidade social não está muito boa, né? E aí eu consigo fazer essa interação, né? Tem personagens que faz o papel de suporte, né? Então ele potencializa o outro. Sim. E aí, o legal de trabalhar com isso é você fazer o tal do psicodrama, né? Que é fazer esses pacientes falarem no jogo, né? Discutirem o jogo, vivenciarem esse jogo. Como se fosse um teatro Um teatro. E aí eles vão falar, vamos soltar a habilidade tal, bola de fogo, não sei o quê, e ele solta, e ele faz a cena toda. Aí, eu tô sem vida, aí o suporte, pera aí que eu vou recuperar a tua vida, irmão. Aí vai lá, recupera a vida. Então tem toda uma dinâmica, né? O legal é trabalhar tudo isso. Que legal. Tá? Perfeito. Você acha que a aderência dos adolescentes aumentou depois que você começou a utilizar? A busca ela é um pouco melhor, né? Quando eu falo, eu tô com um paciente que eu joguei esse jogo aí, tanto é que essa história ela tá baseada como se fosse um futebol, né? Esse paciente ele tem TEA, né? Então ele tava transtorno do espectro autismo, né? Para traduzir um pouquinho, vai que alguém não entende, né? Acho importante. Enquanto ele estava comigo, o celular comendo solto. E aí você sabe como é, né? O interesse maior não é a terapia. E aí ele, no celular, ele fala, tá tudo bem, irmãozinho? Ele, não, é os amigos para querer jogar e tal. Para querer jogar o quê? Aí eu vou me envolvendo ali com ele. Já acendeu uma luzinha. Já vou me envolvendo com ele. Então, aí eu desenvolvi o jogo e ele pegava o dado assim e queria jogar, arremessar o dado para poder derrubar os personagens. Eu falei, legal, tá interagindo. Agora nós estamos ganhando. E aí ele curtiu pra caramba, ele achou muito legal, né? Ele conversa, ele tem o diálogo comigo, ele atende aquilo que eu falo, então é um atrativo, né? É um atrativo. O jogo hoje, a indústria ela vem trabalhando muito forte, né? Eu jogo desde os 6 anos de idade o Atari. Meu avô veio com o Atari na minha mão porque eu tinha que fazer tomar uma injeção e não gritar, não chorar. Aí eu ganhei o Atari do meu avô. Funcionou, pelo menos? Eu não gritei, não chorei. Fui macho pra caramba, mano. Bruto, né? Como você diz, Sempre bruto. Fala, bruto. E aí ela, desde então, videogame esteve comigo, né? Eu acredito que até o meu divórcio ele aconteceu por conta de um jogo,
houveram outras situações, né? Sempre tem outras coisas. A gente supre uma necessidade na outra, né? Então eu tinha uma necessidade, não tinha ali, o meu prazer maior estava no jogo. Então aconteceu um divórcio por conta disso também, né? Hoje a situação é bem diferente, né? Eu uso o jogo para a saúde mental, eu também jogo, né? E vem dando certo porque toda vez que aparece alguém, eu apresento o jogo para eles. E aquilo acaba sendo um atrativo, entendeu? Com certeza. Eu já fiquei aqui super curiosa. E aí quem chega, a ideia é mais para frente aí ofertar um curso para ver. Eu ia te perguntar justamente isso. Vamos supor que estejam nos assistindo profissionais da psicologia e queiram utilizar esse jogo. Está disponível para venda? Eu ponho à disposição porque é fácil fazer isso. Tá. Né? É fácil. Aí, Flávio, eu quero desenvolver mapas. Vamos sentar e a gente desenvolve mapas. Quero desenvolver porque a ideia aqui é o seguinte. Esse meu paciente que ele gosta de futebol e eu apliquei exatamente isso para ele. Eu já mandei desenvolver um personagem exclusivo para ele. Então eu tenho um personagem exclusivo pro paciente, não é qualquer personagem. Ele se sente especial, né? Exato. Eu posso aqui trazer personagens da internet, pô. Personagens da internet. São bonitinhos, são prontinhos e tal, mas não é a ideia. Não é a ideia. A proposta é exatamente personificar. Para ele falar, pô, aquilo é meu. Entendeu? É minha história, é a criação para mim, né? Então a ideia é essa. Então eu tenho todo o conteúdo para isso, né? Como aqui é o mapa do guerreiro, onde ele vai colocar todas as potencialidades dele. Aqui nós já temos o desenho para o personagem que ele vai criar. Né? Que legal. Desenho pra do gente, jeitinho vocês sabem, dele. É do jeito dele, né? Ele tem aqui anotações para o mapa, conforme ele vai caminhando no mapa. Ele tem as anotações para ver o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Legal. Então, a interação, ela é muito positiva, muito 100% aqui. É bem completinho. Entende? Né? Se a galera quiser, eu quero aprender um pouco. Bora, faz uma estratégia aí para ensinar como montar tudo isso. Legal. Tranquilamente. Legal, que ele se disponibiliza assim, né? Não, tranquilo, não tem segredo não. Eu acho que os profissionais que estão assistindo podem atingir um público de uma maneira diferente. Com certeza, né? é uma estratégia excelente. E em grupo isso é muito legal. Com também. certeza. Porque você faz uma sessão de 2 horas, com uma história bem contada, como você tem um grupo de 5, é óbvio que aí você tem que pegar 5 anamneses e contextualizar tudo aquilo, fica um pouco mais complexo, mas dá para fazer. Você contextualiza tudo aquilo e aí você interage com o grupo todo. Você vai pegar as deficiências de cada um e vai transformá-las em poder, transformá-las em atuações, para que eles possam interagir entre si, etc. Entendeu? Muito legal. Perfeito. E assim vai indo. Aumenta a interação também, Aumenta. né? Inclusive, como Muito eu falei para legal. vocês, os transtornos mentais, eles são os nossos vilões aqui da história toda, né? Então, por isso que eu tenho algumas Assim cartas... como na vida real, né? Não que são Não, nossos na vida vilões, real. assim, mas é o que atrapalha, é o que de alguma forma traz prejuízo. Exatamente. E eu digo para eles assim, cara, eu vou ficar curado. Eu falei, irmão, cura. Eu não vou te garantir, mas é o seguinte... que você vai aprender a tomar café com essa desgraça, você vai. Entendeu? Então você tem uma depressão, vai tomar café com a depressão. Senta aqui do meu lado e tá tudo certo. Porque a ideia, a gente fala, é uma batalha isso, cara. Você que tem hoje eu acordei, eu tenho algumas crises de ansiedade de vez em quando. O bicho tá pegando pro meu lado. A gente é psicólogo, não é Deus, né? Então, assim, você acorda à noite, o coração tá acelerado, você fala, puta merda, caramba, que saco, cara. Como é que eu vou lidar com isso, aprender a lidar com isso e tal? Falar, não, beleza, é só uma crise de ansiedade, deixa ela aí. Daqui a pouco ela já passa e tal, você consegue ter o controle, a coisa fica um pouco mais leve. Ontem eu estava assistindo Divertidamente, né? Então, todo psicólogo tem que assistir esse negócio, né? Muito legal. E aí naquela cena onde a menina, que o transtorno ele acende mesmo de verdade, fica incontrolável, eu achei muito legal eles colocarem a alegria tentando enfrentar aquilo. Eu achei muito legal, porque é o que a gente faz, de fato. A pessoa está tendo uma crise de ansiedade, a gente tenta tirar ela do lugar do desespero para ir para o lugar mais alegrador, né? Que foi o que eu tentei fazer com aquele meu paciente que eu fui jogar. Ele estava entrando em ansiedade, tem até outra história com ele. Ele estava entrando em crise de ansiedade e aquilo estava deixando ele bem transtornado a ponto de paralisá-lo e a ponto de ter pensamentos suicidas. E aí...
algo que eu tive de ideia, de uma alegria brigando com ele para tirar ele de lá. Né? Eu achei muito fantástico aquilo no filme. Uma outra ocasião que aconteceu com esse rapaz, eu tinha pedido um objetivo para ele, né? Falei, faz tal coisa, né? E traga para mim na semana seguinte. Aí chegou a semana, ele não fez. E ele chegou tremendo, ele tremia assim. Eu falei, filha da mãe, ele não fez nada, mano. Deixa ele comigo, 40 minutos vai ser torturado agora. E aí eu comecei a instigá-lo mais. Fui instigando, enquanto uma mão estava assim, daqui a pouco estava outra. E a voz dele já começou a ficar embargada. Daqui a pouco as pernas começaram a tremer. Na minha cabeça eu falei, mano, se eu der uma bateria pra esse moleque, ele toca um rock and roll aqui. Vai tocar um heavy metal bravo aqui. E eu fui instigando isso nele, ele ficou extremamente nervoso. Quando eu vi que já estava o ápice, mas como ele estava comigo, eu sabia como direcionar. Peguei meu celular, liguei um Call of Duty, não é Call of Duty. É um Call of Duty. Peguei um Call of Duty aqui e comecei a jogar. Na frente da sessão. E eu comecei a jogar aqui. E ele tremendo. E eu jogando aqui. Joguei a partida inteira. Eu falei, você já viu esse jogo aqui? Ele, não. Qual é? Top, joguei. Dei na mão dele, ele começou a jogar. Peguei o celular dele, tirei uma selfie. Aí eu postei a selfie, cobri a cara dele, coloquei a selfie lá. A mãe até mandou, tá tudo bem com ele? Eu falei, tá, fica em paz. E ele terminou de jogar, eu falei, e aí, como é que você tá? Falei, pô, jogo da hora, né? Eu falei, não é um jogo normal, olha pra você. Ele, o que foi? Faz assim. Aí ele fez. A mão tava durinha. Normal. Ele falou, não entendi. Ele falou, cara, você é meio lesado, né, velho? Você chegou aqui tremendo igual uma vara verde, igual um bambu, irmão. Olha a tua mão como é que tá. Eu falei, caramba, mano, é verdade. Eu falei, pô, moleque, de novo, cara. Quando é que você vai aprender a ter foco na tua vida, cara? Você só com o jogo foi redirecionado para um ponto onde não mexe na tua ansiedade, cara. É só isso que você precisa aprender, velho. E aí eu vou conduzindo a situação dessa forma. Isso é legal, isso é bacana. A pessoa vai tendo consciência, né, sobre o que está acontecendo. E, bom, tá muito interessante. Queria muito saber mais sobre isso, né? Mas com certeza. A gente tenta em algum outro momento. Mas pra gente finalizar, Flávio, que dicas você daria para quem tá buscando viver uma vida mais equilibrada e mais saudável? Pô, isso aí é pesado, hein? É difícil dar dica, sabe? Porque a vida do ser humano ela é muito particular, né? A vida do ser humano é muito particular. Então a pessoa pode ser cristã, da Umbanda, do Candomblé, Super Saiyajin, pode ser o Goku, pode ser qualquer coisa. Então eu tenho que pegar e direcionar uma paz para essa pessoa dentro do viés dela, né? Mas eu vou... Esses dias eu tava ansioso, faltava 1 hora mais ou menos para minha sessão. E aí, minha sessão de terapia com a minha psicóloga, né? Eu tava bem angustiado aquele dia, fui almoçar e me bateu aquela ânsia, sabe? Do tipo, pô, eu vou passar mal aqui dentro. Aí eu terminei de comer, aí eu fui ali na praça na igreja matriz ali de Santo André, eu tava ali almoçando ali. Aí eu falei, eu vou sentar ali no solzinho, vou subir as escadas ali, vou sentar na escada e vou ficar ali olhando a galera passar e tal. Sentei, no que eu sentei, vieram 2 caras assim, que saíram do prédio e sentaram num banquinho ali perto. E eu percebi que aqueles caras estavam me olhando. Aí eu falei, que se dane. E eu comecei a olhar a galera assim, passando e tal. E aí eu tive um pensar com Deus aqui, né? Não tô querendo ser cristão nem nada, tá bom? Não é nem é esse o quesito. E aí eu olhei e falei assim, cara, será que eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas? Porque como psicólogo você fica com esse questionamento sempre, sabe? Será que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas? E eu me vi perguntando isso para Deus mesmo, de fato, sabe? Aí vai a crença de qualquer um e tá tudo certo para mim. Beleza, passou o tempo, aqueles 2 caras que estavam me olhando, um deles veio para cima de mim. Falei, mano, esse negócio tá estranho. Eu tava aqui no celular, eu já vi o cara vindo para cima, já sou meio veiaco, tava meio sentado de boinha, já me aprumei aqui, falei que se vier vai um pezão só, né? O cara olhou pra mim e falou assim, você é o Flávio? Eu olhei e falei, sou. Quem é você? Aí ele falou, sou o Leonardo. Ele falou o nome dele. Eu falei, Leonardo? Ele falou assim, fui seu paciente. Eu falei, cara, eu esqueci que foi meu paciente. Eu falei, como assim foi meu paciente?
Aí ele falou, eu tô passando com a Alexandra. Eu falei, tá, Alexandra é amiga minha, legal. Mas, cara, me refresca um pouco essa memória aqui, porque eu não tô lembrado. Ele falou, eu fiz 3 sessões com você. Falei, bom, tá, 3 sessões a gente não vai... Okay. Entra em contato uma vez lá atrás, depois não é, ok. E aí ele pegou e falou assim, eu sou amigo do João. Falei, tá, o João que foi meu paciente, tal, enfim. Falei, beleza, irmão, tranquilo. Aí já tô lembrando um pouquinho de você. E aí, você tá fazendo a sessão lá com a Alexandra, tem melhorado? Aí ele falou assim pra mim, Flávio, as 3 sessões que eu fiz contigo já mudou muita coisa do que eu penso. Legal. Aí eu lembrei da pergunta, né, que eu fiz para Deus e teve essa resposta assim. Então, sendo acaso ou não acaso, eu tenho minhas crenças particulares aqui, eu acho que Deus escuta a gente. E quando eu tive essa resposta, eu falei, cara, cuidar de pessoas é a melhor coisa que tem. Né? Então, se eu tenho que deixar uma dica para alguém, aprenda a amar, que eu acho que isso é o básico para todo mundo. Aprenda a amar. E para amar, você precisa entender o que é o outro. E aqui está a dificuldade, né? Então, antes de sair julgando o outro, né, porque alguma ação do outro te feriu, tenta entender o porquê que aquela ação aconteceu. Às vezes tem algum transtorno ali no meio. Às vezes tem alguma crise de ansiedade, às vezes tem alguma coisa de depressão, às vezes tem uma conquista que essa pessoa não chega, às vezes ela está socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. E a gente, nossa, ela me ofendeu, credo, que horror. Então, ame da maneira como deve ser. Né? Aí talvez isso precisa de treino também. Quem sabe um jogo resolve. A gente treina pra isso. Perfeito! Fechamos com chave de ouro, Bi. Maravilhoso, muito perfeito. Tá bom. Flávio, quer falar pro pessoal que tá assistindo qual o seu arroba no Instagram? Onde que eles podem te encontrar? Flávio.psicólogo. Tá? Tem o arroba lá no Instagram, do TikTok também. TikTok a gente te encontrar lá pra marcar sessões? Pode ser, tem um link lá no Instagram, tem um link lá com o WhatsApp, tá? Pode entrar em contato, tranquilo. Tanto o arroba do TikTok eu faço lives lá, tá? Às 9h30 da noite. Tô tentando mudar um pouquinho, colocando mais cedo um pouco, mas de toda segunda a quinta-feira eu faço live lá, entre 8 e 9h30 da noite. As lives lá, elas têm um contexto de... das pessoas compreenderem a importância da saúde mental. Tá? Legal. Então eu não fico dando aula. Lembra do psicologuês? Eu odeio. Então eu não fico dando aula, que é depressão, narcisismo. Eu não fico dando aula. Eu quero entender qual o sofrimento da pessoa ali. Se a gente puder conduzir algum insight para a pessoa ter, beleza, a gente faz isso. E o que eu faço lá também é abrir janelinha convidando pessoas que já fizeram ou fazem psicoterapia, e aí eu entrevisto essas pessoas. Legal. E a entrevista com as pessoas é mais interessante porque quem assiste percebe a importância da psicoterapia. Compartilha experiência. Perfeito. Entendeu? É o tal do testemunho aí. Legal. Ótimo, então. Muito Flávio, obrigada, viu? Eu que agradeço pela tua presença. Foi muito legal o nosso papo. Foi muito bacana. Obrigado e é isso, mesmo. Pessoal. Sigam ele lá. Vejam as lives, são muito interessantes. Sim. E sua avó? Não, quem minha que é? sogra. Sua sogra, né? Minha sogra. Sempre te assiste. Legal. E é isso, pessoal. Até o próximo. Obrigada. E tchauzinho. Valeu.